Boa tarde. Meu nome é Iolita, eu sou professora do Instituto Federal de Alagoas e vou apresentar o meu trabalho. Mas antes eu gostaria de dizer que é uma honra estar com vocês, o meu trabalho com vocês. Eu vou projetar agora a minha tela. Confirma a visão? Vocês estão vendo a tela? Ok. Gente, só essas novas tecnologias e a gente tentando se adaptar. Ok? Eu posso continuar? Bom, eu não consigo ver vocês, mas o nosso trabalho refere-se ao Instituto Federal de Alagoas e as nossas experiências interdisciplinares que nós desenvolvemos no curso técnico em artesanato, o diálogo a serviço de uma aprendizagem significativa. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, que sou professora da área técnica do curso, e da professora Ângela Cristina, que é professora da área da formação geral, e, no caso, ela é da biologia, professora de biologia do nosso curso. Gente, me desculpem, mas eu preciso ter uma certeza que vocês estejam vendo. Tudo bem? Posso continuar? Ok. Então, a nossa instituição é a instituição centenária, como muitas das instituições do Instituto Federal daqui do país. E, no nosso caso, essa instituição, dentro dela, nós temos a coordenação de design, e na coordenação de design nós temos dois cursos, um curso superior de tecnologia e um curso técnico em artesanato. Esse curso técnico em artesanato, na modalidade de educação de jovens e adultos, ele tem 12 anos. Ele iniciou em 2008. E de onde falamos, né? Na realidade, nós acreditamos que este lugar, que é o nosso curso, e muitos dos nossos cursos de educação de jovens e adultos no Instituto, é um lugar de encontros, onde não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos, há homens que, em comunhão, buscam saber mais. Porque, na realidade, os nossos alunos, eles já vêm com saberes, eles são artesãos que vêm para o nosso curso, não só conseguir a sua formação ou completar a sua formação do ensino médio, mas eles vêm à procura de uma formação técnica. No nosso caso, disponibilizamos orientações da área de design, porque esse curso ele está dentro do catálogo, dentro do eixo de produção cultural e design. Sempre todas as imagens, todos os slides, eu teria aqui uma imagem de produção dos nossos alunos. Trouxe algumas referências culturais de Alagoas, como o caso do Bumba Meu Boi,
que faz parte da cultura alagoana, no caso das referências que nós temos com relação aos folguedos natalinos, que são tão ricos de imagens, e que, no nosso caso, em alguns momentos, nós aproveitamos esse conhecimento, essas práticas, e uma das nossas propostas, né, só para ilustrar essas duas imagens, nós resolvemos que iríamos substituir as bolas natalinas por referências culturais. Então, esses dois elementos aí, o boi, que estão representados aí, eles são referência à cultura alagoana e são enfeites de árvore de Natal. O nosso diálogo dentro dessa experiência interdisciplinar se refere a essa educação de jovens e adultos, porque acreditamos que esses sujeitos, além de experiências, a passagem no curso também resulta uma experiência que o transforma. Mas não transforma só esse aluno, transforma esse aluno e os professores e as pessoas que estão em volta, porque esse momento é único. E é lógico que ele vai alterando cada um de nós de forma diferente, tanto professores quanto alunos, mas não somos os mesmos desde que começamos o curso técnico em artesanato. Eu estou nele desde 2008 e eu não sou a mesma professora desde então. Dentro dessa situação, o nosso currículo é integrado, ele tem a parte do ensino da formação geral e a formação técnica. E essa relação, nós resolvemos, na montagem da matriz curricular, torná-la interdisciplinar. Trabalhar de forma interdisciplinar é algo muito rico, mas que demanda muito trabalho. Nem sempre conseguimos um bom resultado, nem sempre a situação é favorável, mas com certeza há ganho para todos, mesmo nas dificuldades, porque através dessas dificuldades que ocorrem de forma interdisciplinar, né, dessa relação interdisciplinar, nós nos reconstruímos, né, nos desconstruímos, né, tentamos novas possibilidades, e isso vai ocorrer, inclusive, agora, nesse momento da pandemia, quando no retorno, e que estamos construindo novas relações para desenvolver o nosso trabalho. E essas relações, como na prática docente, exigem do professor, nessa relação interdisciplinar, ser um sujeito muito mais aberto, entender que o seu processo não está dentro de uma caixinha, que nós devemos ter uma relação muito mais aberta, porque, afinal de contas, o meu conhecimento, ele é muito pequeno diante do todo. A soma de todos eles é o que vai dar um resultado interessante. E essa aprendizagem significativa é que vai transformar o sujeito, quando consideramos que esse sujeito já tem saberes. O curso, como eu falei, ele promove uma desconstrução, um trabalho coletivo, onde eu reconheço os meus limites, e reconheço que eu faço parte dessa ação e que eu devo respeitar o tempo, o meu tempo, o tempo do aluno e a autonomia desse aluno, porque ele vem com saberes. Durante o curso, a existência do curso, nesses 12 anos, uma turma entrou com um diferencial, que é exatamente essa turma. Entraram 28 alunos, mas na hora do edital houve uma alteração. E no edital foi retirado a condição de que esse aluno deveria ser um artesão ou ter habilidades manuais. O que aconteceu? Entraram 28 alunos. E esse saber foi desconsiderado, né? Essa necessidade desse saber para que a gente partisse de um elemento desse saber do aluno para ressignificar os conhecimentos dele, foi desconsiderado. E a turma terminou com 5 alunos. 5 alunas.
a Edna Lúcia Markelli e a Quitéria Cristiane. E essas 5 alunas foram até o final e demonstrou para a gente a importância desse conhecimento prévio, desse saber inicial, para que ele pudesse ressignificar os seus saberes. Esse trabalho que nós temos aí no slide são imagens de uma construção após uma visita técnica à cidade de Penedo, e eles se apropriaram das fachadas da cidade para construir os seus espaços de venda, né? Então, cada uma colocou aí a sua imagem, o que seriam seus referenciais para a construção do seu espaço. Também dentro do curso, nós tentamos delimitar problemas, repartir tarefas e comunicar resultados. Isso vai fazendo com que o nosso aluno entenda que a produção dele, a criação dele, depende de outras situações, e quanto mais ele trabalhar de forma elaborada e somando conhecimentos, melhor vai ser o resultado. Essa aluna, a artesã Maria dos Santos, infelizmente ela faleceu um ano depois que ela começou o curso, mas a Nádia, esse foi o primeiro trabalho dela. Ela fazia colares únicos, e no processo, depois de uma provocação, da gente gerar problemas, ela percebeu que ela poderia, com a ajuda do professor de matemática, com a ajuda da professora de história, ela poderia pensar de outra forma a peça dela, e ela desenvolveu uma composição plástica que tem elementos geométricos. Da mesma forma, para ilustrar para vocês a situação e a forma como esse diálogo interdisciplinar acontece, a nossa matriz ela é desenvolvida em 3 anos, e nesses 3 anos, como ela foi pensada de forma interdisciplinar, a gente tem uma disciplina principal, que eu trago aqui como exemplo do 5º período, a disciplina de Sociologia, Projeto e Responsabilidade Social. E nessa disciplina de Projeto e Responsabilidade Social, ela desenvolve um tema, e as outras disciplinas, no caso desse semestre, a disciplina de Processo Produtivo e a disciplina de Design Sustentável, essas 2 disciplinas, que são disciplinas técnicas, elas somam-se as 3 disciplinas da formação geral, Biologia, Química e Física, e essas 5 disciplinas apoiam o projeto desenvolvido no ateliê. E esse projeto, vejam que as setas, elas demonstram entre a disciplina e a disciplina principal, né, do ateliê, assim como seus pares, que são as disciplinas que acontecem em torno. E elas dialogam também, e provocam, uma troca, os professores vão conversando e tentando, nesse momento, achar soluções para os projetos que os alunos nos apresentam. Nesse caso, eu trago uma imagem foi desenvolvida por essa aluna, e a Valéria, após uma visita a Porto de Pedras, que é uma cidade que ela tem um espaço grande que tem produção de caranguejos, né, natural, e no mangue, e ela conseguiu fazer uma interpretação com a habilidade que ela tinha, que era do crochê, ela conseguiu transformar aquele elemento que era o caranguejo que ela viu na visita técnica, ela viu, inclusive, a necessidade de sermos responsáveis por esse habitat, e ela desenvolve essa peça dos caranguejos com essa trama de linhas que representam o mangue. Então, ela consegue, com o artesanato, ela consegue apresentar uma proposta
que dialoga com todos, com química, com a biologia, com física, a questão das tensões, com o design sustentável e o processo produtivo, porque a gente almeja sempre um trabalho bem elaborado. Isso não quer dizer que os trabalhos serão sempre iguais, não, mas características, né, de qualidade que deve ser mantida mesmo como um projeto, um produto artesanal. E esse processo interdisciplinar, ele culmina na nossa avaliação, que é uma banca. E essa avaliação tem processos, ferramentas, técnicas, e oportuniza esse aluno a um senso crítico individual e comparativo na hora que ele apresenta o produto, ele experimenta o que seria falar e defender o seu trabalho, ao mesmo tempo que ele oportuniza que as pessoas vejam, conheçam, entendam como ele desenvolveu o processo, e nesse momento ele cria esse movimento, né, de internalizar a ideia, se envolver nesse processo de criação, amadurecer esse processo, se apropriar dele e apresentar ele como um produto final. Sempre resultado dessa relação de todos. E nessa representação das nossas experiências, eu trouxe 3 falas, né? Nós trouxemos 3 falas de professores e que diz que é diferente da Professora aula. Elenita, o seu tempo está esgotado. Desculpe. Finalizando. Conclua, por gentileza. Sim, por favor, então, obrigada. Que dar aula no Proeja nos torna diferentes, que pessoas pensando de formas diferentes para alcançar o mesmo objetivo, e a proximidade permite que os professores, discutindo, tenham um resultado melhor do seu trabalho. E é só a apresentação de que as alunas conseguem, através do seu aprendizado significativo, né, repassar ou interagir com outros sujeitos. Isso é um momento onde eles apresentaram e foram monitores e foram para uma sala do PROEJA, do ensino fundamental, apresentar e discutir uma proposta de projeto dentro da sala de outro curso, de outra instituição, que foi muito rico para todos. Então, eu agradeço a oportunidade, tá? E aguardo as questões. Obrigada. Então, boa tarde a todos e todas. Nós tivemos um probleminha técnico e iniciamos por um trabalho antes da apresentação, mas vamos retomar a apresentação do eixo. Boa tarde a todos e todas. Então, iniciamos a sessão de relatos de experiência no eixo 5, Currículo Integrado na EGPT, do 3º Encontro Nacional da EGPT, PROEJA da Rede Federal, com o tema Tempos de Aprendizagem na Pandemia do Covid-19, uma reflexão sobre o acesso, a permanência e êxito na EGPT. Sejam todas bem-vindas. Eu sou a professora Cleia, docente, pedagoga do Instituto Federal Farroupilha, e gostaria de me apresentar. Eu sou branca, tenho os cabelos castanhos já um pouco grisalhos, uso óculos, e sou professora, então, do Instituto Federal Farroupilha. Eu gostaria de agradecer aos nossos intérpretes que estão neste trabalho, junto conosco, junto com o conjunto de intérpretes de todo o evento, a Cristiane Albano, o Yuri Lopes e a Ana Paula Piedade, os nossos técnicos, operadores, o Ramon Tavares e o Isaías Martins também. Então, a nossa sequência de trabalho é 15 minutos para cada trabalho, teremos 3 trabalhos e 15 minutos para os questionamentos. Os questionamentos podem ser colocados no chat e depois, nos 15 minutos, então, a gente faz o comentário.
Como eu sou apresentadora também de trabalho, eu vou apresentar o meu trabalho na sequência também, e depois, após o meu trabalho, a apresentação do meu trabalho, nós teremos, então, a Márcia Castilhos de Salles. Tá? Agradecemos a professora Iolita, do IFAL, que já apresentou o seu trabalho, e depois voltamos para uma conversa, né, e um debate sobre os nossos trabalhos. Então, vamos dar continuidade. Vou colocar a apresentação do trabalho. Vamos lá. Vou contabilizar o tempo aqui também. Então, o trabalho que eu trago para este grupo, esse eixo, currículo integrado, ai, Jesus, ele, só um momentinho, pessoal, desculpe. Problemas técnicos no computador. Ele tem o título de Projeto Integrador na Organização Curricular dos Cursos EGPT no Instituto Federal Farroupilha. O Instituto Federal Farroupilha, ele está situado no Rio Grande do Sul. Nós somos um instituto com 12 unidades, 10 campos, um campus avançado e a reitoria, que fica na cidade de Santa Maria, no centro do estado. E nós tivemos, no ano de 2018, uma organização de um GT para discutirmos a proposta curricular dos cursos EGPT no Instituto Federal Farroupilha, considerando, né, a nossa realidade, né, com os campi em diversos lugares do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, na fronteira com a Argentina, no centro do estado, então, com realidades muito diferenciadas. Então, o currículo tinha que ser pensado a partir da realidade da localização também dos campi, né, e do público que a gente tinha para o ProEJ. Então, a EGPT no Instituto Federal Farroupilha, ela organiza-se como uma proposta pedagógica centrada no trabalho como princípio educativo, como sendo um dos eixos estruturantes do currículo integrado. E ela fundamenta-se na delimitação de tempos e espaços de ensinar e de aprender, e na diversidade apresentada pelos próprios estudantes da EJA. Né? O currículo, então, precisa ser flexível, com metodologias adequadas à realidade, porém, né, com a garantia de uma qualidade pedagógica que assegure a articulação dos saberes, entre os saberes da vida e os conhecimentos científicos e acadêmicos. O projeto integrador, então, na organização curricular, ele propõe a superação da rigidez do tempo e um equilíbrio entre o tempo escola, que é aquele tempo institucional, e o tempo social, que é o tempo vivido pelos alunos, nos seus cotidianos, na sua vida, no mundo do trabalho, no mundo da sua vida social e familiar. Né? E baseia-se, então, na concepção de que a escola é uma das agências formativas, não sendo a única, né? Como coloca Paulo Freire, né, que a prática dialógica vai possibilitar a problematização dos próprios saberes em relação à sua realidade. Então, o objetivo de pensar um projeto integrador na organização do currículo, ele tem esse objetivo de dialogar com a vida e a realidade dos nossos estudantes. Então, como é que é a organização do tempo? A carga horária total dos cursos EGPT Pro-EJA, ele tem a realidade dividido em tempo escola e tempo social. E também considerando-se atividades presenciais e não presenciais. A gente sabe
que, pela legislação, o PROEJA tem 20%, né? Tinha na legislação anterior até 20% de atividades não presenciais, e com a nova legislação possibilitou o absurdo de até 80% de atividades não presenciais, o que a gente não concorda e não acha adequado que um curso PROEJA seja com 80% de atividades não presenciais, né, como coloca a legislação. Então, ele é composto por atividades desenvolvidas tanto no ambiente social, no local de trabalho do estudante ou em diferentes espaços da própria escola, né? O tempo social, então, quais são as atividades do tempo social? São estudos, ações, atividades, experiências desenvolvidas em diferentes ambientes e espaços formativos, na escola, no trabalho e na vida social. E o tempo escola são os estudos, as ações, as atividades realizadas pelos componentes curriculares, conforme a matriz curricular, a ementa, o perfil do egresso, né, o que propõe. Para além dessas atividades desenvolvidas de forma presencial, então, o tempo escola também será desenvolvido de forma não presencial, por meio do material didático da disciplina, né? Cada disciplina também pode organizar os seus materiais e também trabalhar de alguma forma não presencial. Então, nem todas as questões das disciplinas, elas estão dentro do projeto integrador, mas tudo do projeto integrador está por dentro das disciplinas. Como é que fica a organização do projeto integrador no PPC do curso? Ele é um componente curricular organizado a partir do perfil profissional do egresso e dos conhecimentos desenvolvidos pelas disciplinas durante o ano, considerando o contexto de vida e de trabalho dos estudantes. O projeto integrador prevê na sua organização os seus objetivos, as atividades, os conhecimentos a serem desenvolvidos, a metodologia, o cronograma, toda a proposta de trabalho, né, a avaliação, se será por portfólios, por relatórios, por vídeos, por fichas de acompanhamento, enfim, né, o que é proposto na organização do projeto pedagógico. O projeto pedagógico, ele é a prática profissional integrada no PROEJA, na EGPT, e como que ele fica? Pessoal, desculpe assim, estou falando meio rápido por causa do nosso tempo, né? Por causa do tempo. Então, a gente depois tem um tempinho para questionar. A organização curricular, então, nós temos, nesse GT, quando a gente discutiu a organização do PROEJA, nós pensamos que teríamos que ter, assim, percentuais de atividades não presenciais. Porque qual era a grande dificuldade que os nossos colegas dos PROEJAs, nos diferentes cursos, colocavam? Que os alunos tinham muita dificuldade de frequentar todos os 5 dias, porque tem a demanda do trabalho, porque tinha as atividades como dona de casa, né? N atividades, N questões colocadas pelos alunos que dificultavam eles participarem todos os 5 dias da semana. Então, se criou propostas, né, a partir de percentuais de carga horária, de até 17%, né, com 5 dias presenciais e 160 horas de atividades não presenciais, né. Essa atividade, ela não mudou muito do que era a proposta da legislação, que era até 20%. A opção B, 33% em 4 dias presenciais e 1 dia não presencial, com 320 de carga horária, né, de atividades não presenciais no total. E a opção C, de 50%, de ter 3 dias presenciais e 2 dias não presenciais, num total de 480 horas. Nessa opção C, nós não tivemos nenhum curso que aderiu, mas o GT achou por bem de manter a proposta em função dos cursos PROEJAs FICs, que a gente também tem, né? EGPT e Ensino Fundamental, em parceria com alguns municípios.
e essa proposta, ela, em alguns cursos, ela se torna adequada. Então, nós mantivemos, o GT manteve essa proposta e ficou nas diretrizes. Então, eu vou rapidamente colocar os exemplos de como que ficou cada curso, né, a proposta rapidamente, como que ficaria organizado. Nessa primeira proposta, é um curso em agroindústria, que optou pela opção A, de 17% de carga horária, onde o projeto integrador, ele é desenvolvido por 4 disciplinas, então não são todas, né? Cada curso tem a sua peculiaridade e fez as suas opções conforme a sua realidade. Então, ele é desenvolvido por 4 disciplinas, em 4 dias semanais, né? Com uma carga horária de 120 não presenciais e 40 de carga horária presencial no projeto integrador, em função dos encontros que ocorrem para a organização do projeto integrador. Né? O segundo curso é o curso técnico em alimentos, que também optou por 17% da carga horária, mas ele é um projeto que o projeto integrador, ele é um componente curricular. Então, ele tem uma carga horária não presencial e uma presencial. Então, ele funciona por dentro de todas as disciplinas, com conhecimentos de todas as disciplinas. Né? E ele se constrói a partir de todas as disciplinas e da relação entre elas. O terceiro curso é o técnico em comércio, também 17% da carga horária, só que esse tem o diferencial, ele não tem o projeto integrador como um componente curricular em separado. O PI está dentro de todas as disciplinas destinam uma carga horária para o desenvolvimento do projeto integrador e também tem uma carga horária não presencial, não necessariamente seja do projeto, mas da disciplina. E ele ocorre durante os horários semanais das disciplinas. E também ocorre em 5 dias na semana. Dessa forma. Este outro curso é o técnico em cozinha. O técnico em cozinha, o PI é um componente curricular também separado, como no curso que eu coloquei anteriormente, no curso de alimentos, como eu coloquei anteriormente, só que também com uma carga horária presencial para os encontros e uma carga horária não presencial. Também funciona em 5 dias semanais. E o curso, faltam 3 minutos para eu acabar. E o curso técnico em edificações é um curso também que optou pelos 17%, mas ele se organizou de forma diferente. Todas as disciplinas têm uma carga horária destinada a não presencial, e o projeto integrador, ele se desenvolve com 40 horas presenciais e o resto não presencial. Também é um componente curricular, tem 4 dias semanais, ele acontece, e ele é desenvolvido, então, por todas as disciplinas. E o último que eu trago aqui é o curso técnico em estética, que optou por 33% da sua carga horária em projeto integrador. Então, ele tem 280 não presencial de carga horária e 40 horas que são as atividades do projeto, no sentido de organização dos encontros presenciais com os alunos, e 320 do total da carga horária do curso é em projeto integrador. Para finalizar, então,
ao início do ano letivo, os professores, para ver como é que funciona, né? Os professores elaboram coletivamente com os estudantes o projeto integrador, discutem a temática e organizam o cronograma, demonstram o que será realizado em cada etapa, os objetivos, as formas de avaliação, né? Essas alterações nós propusemos e ela iniciou neste ano de 2020, né, que em 2019 nós modificamos os PPCs para 2020, e infelizmente eu não pude trazer aqui para vocês um exemplo de como estaria funcionando o projeto integrador, que essa era a ideia, mas com o que a gente está vivendo hoje na pandemia, nós, todas as atividades estão não presenciais, né? Estão de forma remota. Então, o projeto integrador, todo ele e todas as disciplinas do ProEja estão acontecendo de forma remota. Nós pretendíamos ter uma avaliação disso para trazer aqui, mas ainda não foi possível, né? Porque nós encerramos o nosso semestre agora e estamos já num período de recesso. Então, na retomada, agora nós vamos fazer uma avaliação do que ocorreu no primeiro semestre em função das propostas de projeto integrador. Eu agradeço, já estou passando o meu tempo. Então, o projeto integrador permite entender o ambiente social como dimensão formativa na vida dos estudantes da EJA. Eu agradeço, deixo o e-mail, que se alguém quiser contatar, depois a gente pode conversar melhor. cleia.toninho@iffarroupilha.edu.br. Eu coloco no chat depois. E já chamo imediatamente a colega... Vamos ver. Márcia Castilhos de Salles, para fazer a apresentação do seu trabalho, a constituição do currículo na educação profissional integrada à educação de jovens e adultos. Boa tarde a todos. Obrigada, Cleia e a Ionita, que me antecedeu pelas apresentações dos trabalhos. Quero agradecer aqui a participação nesse evento importante e muito oportuno, nesse momento que estamos vivendo, um público aqui comprometido, envolvido, procurando encontrar soluções para essa modalidade, né? E que precisa ter mais visibilidade nesse contexto da educação profissional. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, espero que todos estejam vendo. Então, quero começar me apresentando, né, e apresentando esse contexto. O título da apresentação é a Constituição do Currículo da Educação Profissional integrado à educação de jovens e adultos. Eu sou professora, agora aposentada, e esse título é de uma tese, né, da minha tese, da pesquisa que desenvolvi. Bom, eu queria começar dizendo que, como professora, eu desde 2005, 2007, eu comecei a trabalhar com a questão do ProEja, né, no primeiro momento, nos cursos técnicos integrados pela Rede ETEC, né? E nós tínhamos 2 cursos ofertados nessa perspectiva integrada. Esses 2 cursos me incomodavam muito por conta da forma como eles eram desenvolvidos, porque existem diferenças nessa concepção entre interdisciplinaridade e integração. Então, eu queria começar por isso, né? Porque existe uma confusão muito grande. Às vezes, aqui se apresentam aqui que eu falo
nos eventos, nos artigos, né, em várias socializações que vemos, se apresenta o termo da interdisciplinaridade como integração. E é algo que a gente precisa retomar, e isso é importante para a apresentação do meu trabalho. Quais seriam as características e essas diferenças? Primeiro, a interdisciplinaridade, ela é concebida, às vezes, pontualmente, porque ela pode acontecer em qualquer momento do ano letivo, né? E, por conta disso, ela é fruto da iniciativa, da reunião de um grupo de professores, né? E pensada em determinado contexto, em determinada temática. A integração, ela é permanente, mas ela já é pensada e ela tem que ser pensada já no projeto de curso. Essa concepção dessa integração, ela precisa ser desenvolvida, compreendida por todos os docentes do curso. A interdisciplinaridade, ela depende de articulação, enquanto que a integração, ela está vinculada ao percurso formativo desse curso, né? Por quê? Porque associa a questão do trabalho, né, como princípio educativo, as experiências dos estudantes e, principalmente, o perfil profissional. Na interdisciplinaridade, nem sempre envolve todas as disciplinas do curso, mas a integração está projetada para o curso, então ela envolve todas as disciplinas, é concebida para todos os períodos letivos, dependendo do perfil profissional. E a interdisciplinaridade aparece em algumas estratégias pedagógicas, né? A integração está presente na organização de todas as atividades do processo pedagógico, porque está inerente ao curso. Bom, isso para esclarecer, né, que o local que eu desenvolvi essa pesquisa foi no campus Gama, no Instituto Federal de Brasília. Ao contrário de muitas instituições aqui, essa rede nossa do Distrito Federal foi iniciada em 2008, 2009, né? Até hoje ainda tem campos campi, né, sendo construídos, inaugurados, porque é uma rede muito recente. O curso foi técnico em administração, né, do ProEja, foi no noturno dessa instituição, e o período que eu trabalhei com eles foi de 2016 a 2018. Resultou a minha tese de doutorado e a metodologia que eu utilizei foi a pesquisação de base marxista. E aí eu queria dizer que eu fiquei desde a concepção desse curso, né, trabalhei com um grupo de docentes de uma comissão, até chegar na implantação por 3 semestres do curso. Então, como é que foi esse percurso, né? Eu recebi um convite, porque como eu já sempre trabalhei com ProEja, então, pelas minhas experiências, eu descobri muitas dificuldades na hora de implementar os cursos. Então, comecei ativamente a participar de um processo de construção de cursos integrados, um processo de construção coletiva de cursos integrados. Fiz isso em todas as unidades, né, da Rede Federal, do Distrito Federal, a partir de um diagnóstico. E esse campus me chamou, por quê? Porque eles estavam com uma dificuldade enorme de fazer a integração e tinham que fazer a reformulação do curso, e fui participar dessa comissão. E caiu bem, porque eu estava realmente precisando de uma instituição para desenvolver o meu trabalho de pesquisa. Então, fizemos a construção coletiva do curso. Depois desse processo todo, com reuniões de planejamento, participando do componente curricular, né, da aula do projeto integrador, que era um professor único para essa disciplina, porque ele, na verdade, era um mediador de todos os demais professores nesse trajeto, nesse percurso. E eu vou tentar explicar isso depois. E, com isso, nós tivemos os resultados e uma concepção de que currículo integrado é um exercício. A própria Marise Ramos afirma isso num
artigo dela, né? E a gente compreende, primeiro, ele deve ser constituído e ele deve ser exercitado. Essa concepção de exercício e constituição, ela se dá com base em dois aspectos, né? Um planejamento coletivo e uma avaliação. Essa avaliação, ela é o feedback necessário que serve de insumo a esse planejamento coletivo dos docentes, no sentido de redirecionar o trabalho, aperfeiçoá-lo, ajustá-lo, avançar ou até recuar algumas estratégias. Então, esse processo, planejamento e avaliação, são dois pares que fazem parte desse percurso formativo. Essa avaliação não é uma avaliação escrita, formal, é uma avaliação feita por todos os protagonistas do processo, pelos alunos, principalmente os alunos na aula do projeto integrador, eles davam feedback antes do final do bimestre, até no sentido de apontar alguns problemas do planejamento, e também ao final. Então, é um processo dialético, um movimento constante, então nunca nada fica igual ao que aconteceu antes, porque é um processo de evolução, de aperfeiçoamento, e vai avançando no contexto. Bom, como é que a gente concebe esse percurso formativo, né? A Cléia apresentou vários cursos com uma proposta de carga horária, né? com disciplinas, né? Nós tínhamos uma preocupação assim anterior, antes de conceber o curso em si. Primeiro, que todos os professores da formação propedêutica tivessem conhecimento de como seria o itinerário formativo desse estudante para alcançar o diploma de técnico, né? Então, se é um curso de administração, o que esse estudante de administração vai aprender nessa parte específica para ele ser um bom técnico em administração? O que esse aluno de informática vai estudar para ser um bom técnico em informática? Então, a primeira coisa que fizemos foi reunir todos os professores, os da formação profissional, explicavam para os professores da formação propedêutica como era a historicidade dessa função, porque o técnico em informática ou de administração, ele é o que é hoje, fruto de uma constituição histórica, de um movimento de evolução, de um progresso, né, de novas demandas sociais. Então, como é esse contexto? Como é essa atuação hoje? Depois, quais são os fundamentos básicos desse itinerário formativo? Como é que é a estrutura? Se existem etapas, fases, né? E quais são as bases formativas, os campos do conhecimento? Então, depois que os professores tinham conhecimento desse percurso, né, nessa parte específica, aí sim a gente avançava pensando nesses outros aspectos do curso. Qual seria o tempo e o formato desse curso? Definíamos um eixo transversal, pensávamos, né, de como seriam concebidos os eixos integradores por módulos, né, que seria o ponto de diálogo entre a formação profissional específica. Depois pensávamos as bases dos projetos integradores, eles não estavam terminados, né, completos, mas as bases deles já foram concebidas dentro do projeto de curso. Quais seriam as propostas de eventos integradores, dependendo da proposta de projeto? Então, nós tínhamos ou seminários, ou atividades de feira, né, de apresentações em grupos, conforme a definição pensada. Depois pensávamos nessas estratégias de avaliação e algumas estratégias também para a permanência desses estudantes. Esse processo é um processo que a gente não vou detalhar, mas é uma metodologia de construção.
E aí, todo o planejamento semestral, que acontecia no início do semestre, ele passava sempre por um processo avaliativo. Então, a gente já começava fazendo a avaliação de como tinha sido o semestre anterior, se a gente podia melhorar e lapidá-lo para que a gente conseguisse avançar. Então, nós tínhamos algumas questões básicas, como o levantamento do perfil dos estudantes, a gente precisa conhecê-los. Nesse planejamento, definir qual seria a situação, problema, desafio para esses estudantes, né? Como seriam organizadas essas atividades no projeto integrador. Tínhamos uma autoavaliação no metade do semestre, tínhamos a avaliação da disciplina, a apresentação dos projetos e a avaliação final. E um conselho final com participação coletiva também, ou representante dos alunos. E a gente alcançou vários resultados, né? Primeiro, essa disciplina do projeto integrador, que ela não era muito bem vista, ela passou a ser bem mais valorizada, né? Nós tivemos uma valorização também desse planejamento coletivo do curso pelos professores, porque eles compreenderam definitivamente o que é a aprendizagem significativa, o que é ter uma formação com sentido, porque as disciplinas desses professores estavam sempre dialogando com esse percurso formativo, né? Nós tínhamos a perspectiva deles serem protagonistas na hora de elaboração de vários produtos. A instituição passou a ter um acolhimento muito maior, né? Nós criamos mais vínculos, desenvolvemos um projeto Talentos Proeja, que foi muito significativo para eles, né? Com espaço no semestre para eles colocarem os seus talentos. E tivemos o exercício dessa integração a partir desse desenho curricular. E aí tenho também 2 minutinhos e meio, deixar bem claro que para esse currículo integrado se concretizar na instituição, ele passa por 3 forças práxicas, né? Primeiro, ele precisa ter uma gestão pedagógica mobilizadora, né? Então, nós temos a hegemonia da disciplinarização, que é trabalhar de forma fragmentada, cada conteúdo, no seu horário, no seu tempo, né? Disciplinas com tempos, tudo por conta de um currículo que utiliza essa estratégia para fazer a gestão pessoal, né? Então, essa gestão pedagógica tem que mobilizar o grupo para sair da sua caixinha, da sua zona de conforto e desenvolver a proposta integrada e coletiva. Outra questão é um desenho curricular integrado, porque você pensando nisso, desde o projeto de curso, fica mais difícil você fugir dessa integração. Porque a tendência, às vezes, é a gente associar a questão do que a gente sabe fazer muito bem, que é dar nossa aula. E a proposta de desenvolver isso de forma integrada é uma mudança de paradigma, né? E, por fim, a questão do grupo de docentes integrado, né? Não tem como você desenvolver uma proposta integrada, sendo que nem todos os docentes estão comprometidos e envolvidos com esse processo integrado, nem compreendem por que tem que ser integrado, né? Então, é importante essas 3 forças, elas estarem juntas para acontecer o que é proposto como resultado, que é um exercício permanente e que a gente tem que ter a garantia de ter uma gestão que desenvolva as rotinas pedagógicas e o acompanhamento desse desenho curricular com uma sistemática efetiva, garantindo a interdisciplinaridade a partir da integração, né? Então, essa foi a turma, né, que desenvolveu todo esse processo de uma proposta muito interessante. Eu fui na formatura deles, que já concluíram. Então, eles conseguiram alcançar essa perspectiva de formação, né, emancipadora que a gente tanto almeja.
E, para finalizar, a tese surtiu o resultado. Nós temos um livro publicado, né, que tem o mesmo título e que traz toda essa narrativa, tudo o que a gente vivenciou nesse processo, nesse período. Obrigada. Obrigada à colega Márcia e à colega Iolita, que apresentaram. E nós temos agora 15 minutos para conversarmos um pouquinho sobre os questionamentos que vieram no chat. Eu vou apresentar o primeiro questionamento para a professora Iolita e depois eu faço um bloco de questionamentos na sequência. Professora para a professora Iolita, o currículo integral da sua experiência apresentada utiliza a pedagogia da alternância também? Por gentileza, colocar a professora Iolita na tela também. Sim, isso. Isso. Conseguiste ouvir, Iolita? Sim. Veja, o currículo que foi sendo construído, é interessante que a professora Márcia, agora falando, eu acho que utilizamos conceitos, né, diferentes e terminamos falando a mesma coisa. Porque essa situação do curso, de você trabalhar o tempo todo pensando no conjunto e acreditando que a sua matriz vai dar um resultado para esse aluno, que a gente vai conseguir desenvolver o nosso tema. Então, eu acredito que a gente trabalha tentando transformar esse sujeito, eu acho que muito mais numa situação de que ele seja um elemento muito mais forte, mais autônomo, e como a alternância, né, como uma situação de que a gente não tem, o nosso foco é sempre ouvir e vai fazendo transformações nesse sujeito a partir da percepção dele, a partir dele. Então, a gente vai tendo uma variação no curso que vai de cada turma, de cada elemento, de cada momento que nós passamos. Então, há uma alternância, há uma situação, se bem o que eu compreendi da pergunta da professora, que a gente não tem mesmo com todo o planejamento, a gente vai criando situações diferentes a cada momento do curso. E a gente vai reconstruindo o curso sempre. O curso não é o mesmo que nós iniciamos, ele vai sendo reconstruído a cada semestre, a depender do perfil da turma que a gente trabalha. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, né, totalmente A pergunta foi da Isanete Souza. Também, ainda da Isanete Souza, ela questionou em relação a qual a legislação que permite até 80 horas não presenciais nos cursos EGPT e quais argumentos podem ter levado a essa legislação. Acho que essa é diretamente para você. Exato. Bom, é a resolução, as diretrizes curriculares para a educação profissional, né, que permitem essa inserção de uma quantidade maior de horas de atividade não presencial, né? Mas, como eu disse para vocês anteriormente, nós acreditamos que a EJA ela tem que ser
presencial, mas em alguns momentos nós necessitamos que, através de algumas atividades, como o projeto integrador e a construção desse itinerário formativo que a professora Márcia falou na apresentação do seu trabalho, ela é necessário para nós adaptarmos à realidade dos nossos alunos. Então, e vejam que o que eu apresentei aqui foi até muito técnico, né, em relação ao que eu gostaria de apresentar, num aspecto mais pedagógico, que teve também toda essa caminhada, conforme a professora colocou anteriormente, a Márcia colocou da caminhada deles em relação ao currículo integrado, a construção do currículo integrado e todo o suporte e o referencial pedagógico, nós também tivemos esse processo também. Que bom que a gente está aqui, pelo menos, sabendo que tem trabalhos parecidos com o que a gente faz, né, e que a gente pode trocar. Infelizmente, né, são 15 minutos e a gente teve que fazer o recorte e apresentar de uma forma mais técnica para tentar dar essa compreensão de como se organiza, que esse é um questionamento que geralmente as pessoas fazem, como se organiza o currículo. Então, a gente trouxe bem a parte mais técnica, mas nós tivemos, desde 2018, toda essa caminhada de construção junto aos nossos professores, junto aos alunos, e o que resultou nesta organização, ele resultou a partir de um trabalho que foi construído com a comunidade acadêmica do ProEja. Então, ela é representativa, tanto que vocês podem observar que tem cursos que os alunos e o grupo de professores, conjuntamente, não acharam por bem de que deveriam ter um dia na semana de atividade não presencial, que eles deveriam estar na escola todos os dias, né? Mas, por outro lado, em alguns cursos com a especificidade do curso, né, a proposta foi de ampliar essa carga horária. Só que esse projeto integrador é o que une, né, esse trabalho, e ele vem sendo estudado e trabalhado, né, e pena que a pandemia interrompeu esse processo, não interrompeu, né, interrompeu da forma como estava planejado inicialmente, mas assim como tudo na nossa vida foi interrompido, né, por essa pandemia, então, o resultado desse trabalho, a gente ainda, dessa parte dos projetos, da implementação dos projetos, a gente ainda ficou, né, no próximo evento, com certeza, vamos apresentar. E a outra questão que tem aqui, colocada também pela professora Isanete, pela Vitória Silva, no caso, onde o PI é um componente curricular, todos os professores ficam responsáveis por essa disciplina ou há um responsável específico? Sim, todos os professores participam do trabalho da construção do PI. Ele é um trabalho integrado entre todas as disciplinas, entre todos os professores. No entanto, conforme cada curso, o professor tem um professor que é o coordenador do PI, digamos assim. E quando o PI é um componente curricular, como você perguntou, então tem um ou dois professores que são os responsáveis de realizar essa articulação com todos os outros, com as disciplinas que são, porque tem um exemplo de um curso que são 4 disciplinas que desenvolvem o PI. Então, um dos professores, ele coordena todo esse processo, mas todos os professores trabalham conjuntamente, integradamente. Vamos ver se temos outra questão. A Isonete Souza colocou: gratidão pelos retornos, estamos estimulando a criação de ProEja no nosso campus e estamos nessa fase de estudos. Há uma demanda reprimida, mas uma rejeição por parte de nós, professores. Digo, nós, para... Não consegui entender a palavra, professor.
Contextualizar, acho que é isso. Bom, pessoal, realmente assim, ó, o trabalho com o Proeja, ele é um trabalho muito desafiador, não é fácil. Eu estava ouvindo agora uma outra apresentação e alguém colocava assim que os professores, de modo geral, nós não queremos trabalhar com Proeja porque achamos que fomos formados para trabalhar com cursos superiores, né? Tem essa concepção ainda, infelizmente, mas a gente é um desafio cotidiano de manter o aluno na instituição, por exemplo, agora no período de pandemia está sendo muito difícil de manter o acesso, a permanência, né, que a gente tem que se desafiar para que esse currículo que a gente pensou, idealizou, ele dê certo e ele aconteça efetivamente modificando a vida das pessoas que estão lá, que são os nossos estudantes, né? Eu não posso me alongar demais também, porque já estamos no período do próximo trabalho. Eu gostaria que a professora Márcia fosse colocada na tela para também fazer as suas considerações finais, né? Já que não tivemos mais questionamentos, esses são os questionamentos que tivemos até então. Muito bem, eu queria agradecer, né, a todos que estão envolvidos, né, nessa operacionalização desse evento. A gente vê tantas pessoas aqui trabalhando, né, os operadores de som, os intérpretes, né, e os docentes todos envolvidos e também desenvolvendo a sua colaboração para que esse evento se torne efetivo, né, e traga soluções para encontrar caminhos no sentido de fortalecer essa oferta integrada que existe há pouco tempo e que precisa realmente ser fortalecida. Obrigada. Professora Márcia, onde encontramos o seu livro? Na editora Pris, está sendo vendido na editora Pris, né? Tá. Aqui. Ótimo. Depois, se puder colocar no nosso chat ali, depois a gente pode O link divulgar. Tá. Eu até pensei que o evento ia ter um espaço para a gente divulgar algumas publicações, né? Uma pena que não tivemos. Mas divulgue aqui nessa sala e depois a gente compartilha com as outras. Ótimo. Que é bem importante. É importante. Esse momento histórico é muito importante para a EGPT, né? Estarmos aqui discutindo a questão crucial, fundamental, que é o currículo da EGPT. Então, que a gente permite o acesso e a permanência tem a ver com o que nós desenvolvemos também enquanto proposta curricular. Com certeza. Eu agradeço a professora Iolita e a professora Márcia pela apresentação e vamos para a segunda etapa. Esse é um momento riquíssimo, né? Vamos para a segunda etapa com mais 2 trabalhos a serem apresentados. Eu chamo, Muito então... obrigada. Agradeço, colegas. E chamo a Gisela Lange do Amaral, com o trabalho Oficinas de Aprendizagem, uma proposta de interdisciplinaridade. É a Luciana? Desculpe. A apresentadora é a Luciana Sandrini Rocha, a colega do IFSU. Não estou conseguindo ligar. Isso. Só um pouquinho.
Agora sim. Agora sim, vocês me ouvem? Sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando essa tarde com vocês de tantas trocas de experiências tão interessantes. Na verdade, quem faria a apresentação realmente seria a professora Gisela, tá? Eu sou a coautora. Peço desculpas, porque com certeza a Gisela teria muito mais propriedade para relatar a nossa experiência do que eu, mas ela teve um problema bem sério, grave, e ela, infelizmente, não pôde estar aqui conosco hoje, tá? E é por isso, então, que eu vou fazer a nossa apresentação, tá? Agora eu clico aqui para compartilhar a tela, certo? Isso. No compartilhar a tela. Vamos tentar, então. Nada aconteceu. Aconteceu. Eu acho que foi aqui. Tá aparecendo? Ainda não. Deve estar carregando, para mim está aparecendo. Agora sim. Tá bem. Agora está. Então, boa tarde a todos e a todas. Como eu disse, né, meu nome é Luciana Sandrini Rocha. Eu e a professora Gisela Lang do Amaral relatamos essa experiência, que é Oficinas de Aprendizagens, uma proposta de interdisciplinaridade. Bom, as oficinas de aprendizagem são componentes curriculares do curso técnico em edificações, na modalidade EJA, no Campus Pelotas do IFSU, e o nosso objetivo é que, através de uma proposta interdisciplinar, a gente possa integrar os conhecimentos trazidos pelos estudantes com os conhecimentos técnicos e científicos. Acabei deixando os slides invertidos, mas então quem somos? O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no Campus Pelotas, que é o nosso, ele é a mais antiga escola técnica do Rio Grande do Sul, e ele fica aqui nesse pontinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, nesse pontinho do mapa do Rio Grande do Sul. Os pontos em verde escuro são os outros campos do IFSU, e os em verde clarinho são os polos que o nosso instituto tem. Então, nós somos uma escola antiga. O curso técnico em edificações, sem ser na modalidade ProEJA, já existe há mais de 50 anos. E o ProEJA, nós tivemos antes uma experiência com um curso de conservação e restauro, técnico em conservação e restauro para edificações, né? E agora já temos há uns 4 ou 5 anos, eu não estou bem lembrada, a gente vai formar a primeira turma do curso técnico em edificações na modalidade ProEJA, tá? Então, o nosso curso tem um processo seletivo diferenciado, ele é destinado para trabalhadores da construção civil, pessoas que têm uma experiência na área da construção civil, que é uma área que a gente sabe que tem bastante dificuldade na sua escolarização. É muito comum que os trabalhadores da construção civil iniciem a trabalhar na obra, auxiliando pais, tios, e o que isso acaba acarretando o abandono dos estudos, tá? Então, nós temos esse conhecimento dessa realidade, né, do pessoal que trabalha na área. Nós fazemos reuniões semanais entre a área técnica e a área da formação geral. Isso é uma coisa super importante para que a gente consiga garantir a integração. É claro que, como a professora Márcia disse antes, né, e outras as apresentadoras anteriores comentaram, a integração é um desafio, trabalhar no ProEJA é um desafio, mas nós certamente somos modificados de uma forma positiva como professores e como pessoas, né, trabalhando no ProEJA. É um exercício, não é uma coisa fácil, mas é uma atividade extremamente gratificante. Então, nós temos essas reuniões semanais com todos os professores do curso, e nós temos também conselhos de classe onde todos os estudantes participam, e são momentos muito ricos de troca e de avaliação de como é que está sendo a experiência para todos.
Bom, como referencial, né, eu trago aqui essa fala da Ivani Fazenda, que a interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e a sua integração. No curso técnico em edificações, nós temos, então, 3 espaços que são componentes curriculares interdisciplinares, tá? O do primeiro ano é a experiência que eu vou mostrar, que eu vou falar melhor hoje para vocês. O do terceiro ano, a professora Daniela vai apresentar na sequência, tá? E no quarto ano, eles ainda têm mais uma experiência de trabalho interdisciplinar com um trabalho de conclusão de curso. Então, é importante, assim, apenas no segundo ano a gente não tem esse espaço oficial para buscar a interdisciplinaridade. Bom, então, como eu já disse, né, é um espaço de construção de conhecimento. A gente busca aqui, através das atividades práticas, conseguir articular conhecimentos básicos de diferentes disciplinas, tanto da formação geral como da formação profissional, vinculando-os à experiência que esses estudantes trazem. Eles visam principalmente promover o acolhimento e a permanência no curso. Aqui eu quero explicar um pouco melhor isso. O que acontece? Nós percebemos, pela experiência nos outros cursos de Proeja que nós ofertamos anteriormente, né, que muitos estudantes não conseguiam dar continuidade ou se sentiam com muita dificuldade para continuar seus estudos por déficit na formação básica, né? E essas deficiências, elas constituem principalmente na área de matemática, na área de língua portuguesa, né? E também na parte de informática. Então, a partir dessa constatação, nós, quando planejamos esse curso do Proeja, nós pensamos, então, que seria importante, né, que a gente tentasse resgatar, e muitas vezes não é só resgatar, é construir conhecimentos básicos que muitas vezes acabam impedindo eles de continuar e de seguir adiante, né? Então, nesse sentido é que a gente propôs esse espaço que é interdisciplinar e que é de construção coletiva. Tá, então foi isso que eu falei, e assim, tem também como objetivo, tá, um dos objetivos é atender a demandas específicas dos estudantes. Então, cada turma que entra no Instituto, a gente faz algumas avaliações diagnósticas, tá, para verificar em que pontos eles precisam de reforço e em que pontos a gente pode investir e ir adiante, né? Então, ela é bem adaptada para cada uma das turmas. Além disso, que também é super importante, como esses estudantes muitas vezes estão fora da escola há muito tempo, o objetivo é apoiá-los em sua reinserção nas rotinas escolares e de construção de conhecimento. Então, esses estudantes que às vezes estão fora da escola há 15, no mínimo 10 anos, eles têm dificuldade primeiro, de valorizar os seus próprios conhecimentos, né? Eles têm sempre aquela ideia de que o conhecimento acadêmico é mais importante e muitas vezes eles esquecem de perceber de como o conhecimento que eles têm do dia a dia, o conhecimento profissional, ele pode ser rico e pode ser integrado a esse conhecimento acadêmico, né? E a própria reinserção na rotina escolar, aquela questão de ter aula, no nosso caso, no nosso curso, nós temos aulas todas as noites, então são 5 noites por semana, das 19 às 23 horas. É uma questão bem difícil. Eu prestei bastante atenção ali na apresentação anterior, a gente já pensou em trazer alguns espaços que fossem desenvolvidos à distância para facilitar essa permanência deles, porque realmente trabalhar numa obra o dia inteiro e assistir aula durante 4 anos, a noite toda, realmente é bem complicado, assim. E eles são verdadeiros heróis, né? E a outra é promover articulação entre conhecimentos da matemática, da língua portuguesa, informática e as práticas construtivas já vivenciadas. Então, quando
eu e a professora Gisela, nós somos, vamos dizer assim, as representantes, né, das práticas construtivas, então a gente traz conceitos da construção civil, e a questão da informática também, que também é um grande bloqueio, assim, que muitos deles têm, principalmente os mais velhos. Os mais jovens não têm, pelo menos, aquela objeção maior, né? Então, nós ficamos com essa parte das práticas construtivas, e os professores de matemática e língua portuguesa se agregam a nós, né? Para que a gente, então, juntos consiga propor atividades integradas para esses estudantes. E essas atividades, elas buscam também a valorização dos saberes e as experiências deles, e elas, então, esses tipos de atividades são quais? Produções textuais, muitos estão há muito tempo sem produzir um texto, pesquisas em ambientes virtuais, resoluções de problemas, representação gráfica relacionada à construção civil, como eu já tinha dito, os conceitos da construção civil, porque a obra tem todo um vocabulário próprio, né? Então a gente tenta também comparar esses vocabulários, avaliar o que é que está de acordo com o que diz as normas, enfim, né? A academia, e o que está de acordo, o que não está de acordo, tá? Essa parte de articulação entre as diferentes disciplinas é um desafio para nós, professores, também, que estão acostumados a trabalhar nas nossas caixinhas, né? Mas é uma experiência bem interessante. A gente compartilha a sala de aula, não é aquela coisa de que entra um, sai outro, a gente tenta fazer, não que os 4 estejam juntos sempre, né, em todas as aulas, mas normalmente eu sou uma pessoa que permaneço em todas as aulas, então até para compreender como é que está se dando a dinâmica, né, e a gente vai, então, conforme a atividade, a gente vai alternando os professores parceiros em cada uma das atividades, elas são planejadas em conjunto. Os diagnósticos são feitos com as turmas, eu já tinha dito, para definir conteúdos específicos, e temos reuniões semanais para planejamento. Bom, então, quais são as dificuldades, né, que a gente encontra? Nós temos tido alguma dificuldade em manter todos os professores do grupo. Então, eu e a Gisela somos as mais antigas nesse trabalho, né, mas realmente os professores de língua portuguesa, a gente tinha uma professora que se aposentou, que ficou bastante tempo conosco, agora nós temos uma professora nova, e o de matemática tem tido uma rotatividade relativamente alta, assim. Então, eu acho que o momento que a gente conseguir ter um grupo um pouco mais estável, assim, eu acho que facilita bastante o desenvolvimento do nosso trabalho e até os resultados com os estudantes. Mas, mesmo assim, a gente constata pelos relatos que eles fazem, em vários momentos, a gente pede que eles escrevam, que eles reflitam a respeito de toda essa experiência, né? Então, tem cumprido o seu objetivo de acolhimento e integração, que é o objetivo também que eles se sintam parte da instituição, que eles sejam realmente acolhidos na instituição, que a gente tem em mente que é uma coisa extremamente importante para a permanência e o êxito deles, né? E isso tem ocorrido, tá? Bem como o resgate parcial dos conhecimentos do ensino fundamental que a gente trabalha. Aí eu tenho aqui umas fotos deles, eu não sei como é que está o meu tempo, porque eu esqueci de marcar no início, eu espero que eu não esteja extrapolando muito, mas enfim. Aqui eu trago algumas fotos, a gente tem um café coletivo ali na quarta-feira, que reúne todos os estudantes, a gente faz momentos, então a gente tem foto ali, a segunda foto de cima, ela é de um momento da oficina de croquis que a gente fez. Enfim, aqui embaixo na oficina do laboratório de informática, eles têm bastante dificuldade realmente com informática, então é importante, eles têm aula de informática também, mas dentro da oficina a gente também tenta trazer. E a última foto aqui abaixo, eles estão fazendo leitura de projeto arquitetônico, a gente faz discussões, interpretação, que é uma coisa super interessante e bem importante para eles, até porque nas obras, muitas vezes, as pessoas não sabem ler as plantas, né, os desenhos técnicos. Aqui vão as nossas referências, os nossos contatos, agradeço, muito obrigada pela oportunidade, e fico à disposição para alguma dúvida, algum questionamento.
agradecemos a professora Luciane, do IFSU, pela apresentação, e vamos dar sequência depois, após a apresentação da Luciana Oliveira Frois, com o trabalho Importância do PIBIC na formação acadêmico profissional de estudantes da EJA Técnico em Cozinha. Daí nós fizemos uma rodada de questionamentos, de perguntas. Obrigada. Agradeço, professora Luciana, e passamos para a Luciane. Não, desculpa, pessoal. É Daniela da Rosa. Desculpe, professora Daniela, foi uma falha técnica de leitura aqui no nome das colegas. Imagina, não tem problema. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou compartilhar aqui. IFSU então. Também, né? Também do IFSU. Isso. Então, tivemos, né, a programação, então, ficou logo após o trabalho da professora Luciana, o que vai me dar um ganho de tempo, porque eu falo do mesmo local, então, que a professora Luciana, certo? Somos colegas, então, no IFSU, no campus Pelotas, e trabalhamos no curso técnico de edificações, na coordenadoria, então, onde temos, né, o curso na forma EJA integrado e também subsequente. E esse relato, então, parte aqui do trabalho, né, do professor Daniel Flack, que é professor de física, e da professora Vanessa Signorini, que também é da coordenadoria de edificações, certo? Então, sou arquiteta urbanista e professora lá do curso de edificações. Até algumas imagens foram compartilhadas, eu fiquei com pena que eu tive dificuldade de resgatar algumas imagens, porque a gente não está tendo atividade no campus e tínhamos algumas imagens armazenadas por lá, mas enfim. Então, um pouquinho que a Luciana já falou, vou complementar, né, que esse curso, então, o público-alvo são trabalhadores da construção civil, certo? Fizemos um processo seletivo diferenciado, né, com uma acolhida desses alunos em 3 fases, faz um reconhecimento, então, da situação sociocultural, socioeconômica deles. Fizemos, então, depois uma atividade lá de reconhecimento da proposta do curso, com palestras e conversa com eles. E, por fim, uma entrevista. O curso tem duração de 4 anos, com entrada, então, de 30 alunos por turma, e atualmente nós estamos com 63 estudantes matriculados. Esse espaço, então, é o espaço que a Luciana comentou lá do nosso pavilhão. Às quartas-feiras, todas as 4 turmas se reúnem, então, para um café compartilhado, e os professores também. Então, né, eu trago a experiência da Oficina de Aprendizagens 2, que acontece no 3º ano, certo? A disciplina, então, né, assim como no 1º ano, tem esse objetivo de fazer esse resgate, então, né, de conhecimento e também de construção de novos conhecimentos, com a valorização de saberes e experiências que esses alunos já têm, faz essa articulação entre as diferentes áreas do conhecimento, relacionando sempre, trazendo sempre junto, e não sobreposto, mas realmente junto ao mesmo tempo, integrado, buscando a totalidade desse conhecimento e não apenas as partes, entre as disciplinas da formação profissional e formação geral, certo? E a Oficina de Aprendizagens 2, então, ela reúne ou foca, então, em outras disciplinas diferentes daquelas que estão na Oficina de Aprendizagens 1, que é português, matemática e as disciplinas técnicas, certo? Então, a gente tem
a integração de disciplinas de artes, história, química, biologia e materiais, técnicas e práticas construtivas 2, que é aquele MTPC 2, e também biologia, física, geografia, instalações sanitárias. De que forma a gente tem organizado, então, a disciplina? Trabalhando sempre, buscando trabalhar com temas geradores. E a disciplina, então, é anual, e nas 2 experiências que nós já tivemos dela, então, trabalhando num semestre a temática como tema gerador, o patrimônio cultural, e na segundo semestre, com o tema gerador, a sustentabilidade, certo? Então, pelo tempo, e fizemos um recorte, tá? E vou apresentar para vocês a experiência que a gente teve com o tema gerador de sustentabilidade, certo? Então, assim como a professora Luciana falou, a gente tem, né, um professor que a gente chama, às vezes, professor pivô, que é esse professor que está do início ao fim na disciplina, que no caso da Oficina de Aprendizagens 2, esse ano que eu estou trazendo para vocês, foi o ano inteiro eu. Numa segunda experiência, fiquei um semestre eu e outro semestre a professora Juliana. E os outros professores das outras áreas, então, entram... Professora Daniela, só um minutinho. Por gentileza, a senhora pode passar a apresentação, que não está passando. Não está passando? Não. Agora sim. Isso, então? Mas se eu boto no modo... Você mesmo vai clicando e passando os slides. Eu estava clicando. Na sequência do ladinho. Passou agora? Sim, passou. Agora foi? Daí cada um que a senhora vai falando, vai passando. Tem que ser manual mesmo. Mas eu estou passando o manual, não sei o que aconteceu. Vocês estão enxergando agora o que está aparecendo como título Experiência Interdisciplinar e Formação Integral? Não, está aparecendo planejamento e metodologia. Eu acho que... Agora sim. Não, mas tá aí certo. Deu certo. Não está no modo apresentação, né? Fica prejudicado aí. Não, mas a gente enxerga, Tá. Então, eu vou passar por aqui. É a forma que está passando, então vou deixar aqui. Tá. Então, eu estava dizendo ali, né, das disciplinas relacionadas à sustentabilidade. Eu fico, então, todo o tempo, assim, em todas as aulas, acompanhando, e os outros professores entram em alguns momentos. Então, às vezes, estamos entre 2, 3, 4 professores, e assim a sequência. Então, de que forma pensamos em conjunto essa disciplina? O objeto, então, né, já que é uma oficina e a gente tem essa questão das atividades práticas, o projeto que nós pensamos, então, foi essa construção coletiva de um protótipo de aquecedor solar, construído, então, com materiais reaproveitados de baixo custo. Porque a gente, então, entendeu que esse projeto conseguiríamos incorporar e trazer muito dos conceitos relacionados à sustentabilidade, que é um tema bastante complexo e por muitas vezes até mal interpretado ou trabalhado de forma superficial, certo? Então, com alguns momentos de discussão e elaboração teórica, contextualização sempre dos conteúdos com o cotidiano dos estudantes e as atividades práticas. Buscando, né, acho que algumas coisas que aparecem sempre em todas as apresentações, porque faz muito parte, então, da nossa experiência, do nosso trabalho, né, com os alunos do ProEja, que deveria ser também presente em todas as outras formas de ensino, mas, enfim, né, o protagonismo dos sujeitos, valorização de saberes, compartilhamento de experiências, postura receptiva ativa desses sujeitos nos momentos das atividades e a questão de trazer, então, significado aos objetos, né, de estudo. Então, relatar algumas das atividades, então, que fizemos, buscando esses objetivos que estavam aqui destacados anteriormente, certo? Então, fizemos alguns momentos de palestras e alguns filmes para discussão. A primeira palestra com a professora Patrícia Lovato sobre sustentabilidade, então, o termo e o tema de forma bastante ampla, foi o primeiro momento para realmente instigar a curiosidade e fazer que os alunos, então, começassem a movimentar os saberes que eles tinham, as experiências que eles conseguiam, então, relacionar com o tema.
Tivemos palestras também sobre bioconstrução, com técnicas construtivas que faz reaproveitamento de materiais, e também projetos adaptados ao clima, utilizando a arquitetura bioclimática, né, como principal fundamento, e também eficiência energética. Porque são 3 temas diretamente relacionados à construção civil e que a gente consegue, né, diretamente fazer as construções sobre o tema da sustentabilidade, certo? E como é que funcionava isso, então? Nesses momentos, né, de palestras ou filmes que nós assistimos, a gente fazia, né, após essa palestra ou filme, um momento de discussão mais breve, e depois, na semana seguinte, então, uma retomada desse tema, desse assunto, certo? Então, a gente, a partir do que foi, então, apresentado na semana que teve palestra ou filme, a gente levava, então, um material de apoio complementando aquela atividade que tinha sido feita. Então, podia ser um material teórico, um pequeno texto, uma notícia, ou até mesmo uma imagem que tivesse relação com o tema apresentado, e a gente pedia, então, que eles fizessem, né, elaborasse algum material, alguma reflexão mais teórica. Então, entendendo, né, por exemplo, o que a bioconstrução, a técnica de COB apresentada, se relaciona com o conceito de sustentabilidade. Então, nesses momentos, essa questão, né, de reflexões e elaboração teórica por parte dos alunos, certo? Estudando técnicas construtivas. E aí está um pouco de exemplo de todos os temas que surgiram, certo? Nessas conversas, nessas discussões, e a partir, então, né, dessas atividades como Tempestade de Ideias, a gente ia buscando, né, a partir do que eles sabiam sobre o assunto, qual a experiência da vida que eles relacionavam a esses temas, então a gente ia identificando esses conceitos, que eles têm aqui alguns, e trabalhando com os alunos na sequência. Fizemos também a atividade de estudo de projetos, também com essa intenção de que eles se colocassem, né, de forma mais ativa nesses processos de construção. Então, ali botei alguns exemplos de alguns livros e publicações sobre o tema, então, que trazem projetos de edificações sustentáveis, certo? A gente pegou um pequeno projeto e depois fazíamos, então, né, os mapas mentais, mapas conceituais, onde eles analisavam esses projetos e também relacionavam com alguns dos conceitos de sustentabilidade já estudados. Como ver se a orientação solar está adequada, se permite ventilação cruzada, que são questões, então, que fazem o projeto mais eficiente e, portanto, também mais sustentável, certo? E aí eles faziam proposições de o que poderiam alterar nesse projeto, por exemplo, para que ele ficasse, né, mais qualificado, digamos assim, para essas questões. E o material, então, né, do projeto em si, de construção, o protótipo, que foram realmente as atividades práticas, né, que construímos, era esse projeto do José Alcino Alano, que ele é um projeto que está de livre acesso na internet, é ali do Paraná, onde constrói, então, esse protótipo, certo? Para um aquecedor solar. A etapa que nós construímos foi dos painéis solares, certo? Que estão aqui nas fotos. Então, os painéis solares são feitos todos de material reciclado e cano de PVC, que é bastante baixo o custo. Internamente são caixas de leite pintadas de preto e depois as garrafas de PVC. E aí a gente fez a montagem dos painéis e a instalação que vai ser feita numa edificação ali que é conjunta ao curso de edificações, será feita pela próxima turma, certo? Que ainda não tivemos o desenvolvimento que teríamos agora no início desse ano e em função da pandemia, né, foi parado. Mas, enfim, né, do decorrer, então, desse processo, eu trouxe aqui os conceitos, então, amplos de sustentabilidade, mas vou dar alguns exemplos aqui no decorrer dessas aulas, e principalmente na construção desse protótipo, de conceitos da física que vinham muito presentes, então, né, calor específico, irradiação, condução, convecção, por que a cor preta é utilizada para pintar as caixas de leite e também os canos, né?
a utilização da energia renovável, que é a energia solar, a questão, né, do conceito de movimentação dessa água, digamos assim, né, pelo sistema de termosifão, então acontece naturalmente pela diferença de densidade da água fria e da água quente, a gente não precisa de uma outra energia para fazer, né, de forma mecânica essa movimentação da água. Então, nesse sentido, foi muito rico, junto com a professora Vanessa, de Instalações Sanitárias, do professor Daniel, essas aulas, né, trouxeram muitos conceitos relacionados, e lá, né, em outros momentos, bastante da biologia, lá nos conceitos iniciais, como trouxemos, também foi bastante importante. A gente conseguiu, então, trabalhar de uma forma bem interessante, eu acho que foi bem positivo o final do trabalho. Certo? E aqui eu só destaquei, então, né, dos objetivos que estão lá na formação, né, desse nosso estudante, do nosso profissional, dentro do PPC, essa questão, né, da formação de cidadãos profissionais engajados, capazes de contribuir na construção de uma sociedade onde o bem-estar do sujeito e a preservação do ambiente é prioridade. Então, eu acho que é o principal objetivo, digamos assim, relacionado diretamente às experiências da Oficina de Aprendizagens 2, certo? Trazendo sempre, né, essa questão de não só a interdisciplinaridade, mas a formação de forma integral, conversando muito com esses conceitos que já apareceram em outros trabalhos aqui nessa mesa, né, da questão de trazermos, então, as dimensões da vida do sujeito, trabalho, ciência e cultura, e esses conhecimentos, então, das partes, mas sempre na busca da totalidade, abordando os diversos aspectos dos temas, dos conteúdos, então, econômicos, sociais, tecnológicos, culturais, ambientais, históricos. Então, em cada momento, a gente conseguir fazer essa união, né, com questões como, né, por exemplo, uma pergunta, por que se deixou de utilizar materiais naturais, ou por que se deixou de fazer a bioconstrução. Isso, então, traz possibilidade de inserir todos esses aspectos que são importantes, então, quando a gente busca essa questão da formação integral desses estudantes, desses sujeitos, como profissionais e como cidadãos, né? Eu acho que era um pouco isso, assim, eu dei uma corrida, porque eu não sabia também, assim como a Luciana, esqueci de marcar o meu tempo, não sei como estava, mas eu acho que era um pouco isso. Estamos, né? No Desculpa final. Estamos no tempo. Então, a gente está cuidando muito do tempo, porque nós temos que concluir até 18h30, porque daí começa a próxima sessão, né, de relatos. Até pedir desculpa aí para o Yuri, nosso colega, né, Yuri, eu acho que falei um pouquinho rápido, e sempre quando a gente tem a participação dos intérpretes, a gente tem que ter esse cuidado, né, mas enfim, queria dar conta do tempo. Obrigada. Muito obrigada, professora Daniela, pela apresentação do trabalho também. E agora nós temos um tempinho para questionamentos em relação aos 2 trabalhos que foram apresentados. A professora Luciane, se puder vir para a tela também. Temos um questionamento para a professora Daniela, que concordo, não é um questionamento, né, mas é um comentário. Concordo com a sua fala, professora Daniela, os cursos técnicos subsequentes, em especial, onde geralmente só não tem o PPC como EJA, mas os sujeitos e as demandas são. E sim, eu, na fala da professora Luciana, eu fiquei pensando, né, numa coisa que ela falou, que a divisão, né, da sala de aula, que vocês entram, né, num grupo de professores, né, e essa questão, ela sempre surge, pelo menos na nossa realidade, sempre surge como um questionamento. Quem registra a aula? Quantas horas fica para cada professor? Como que vai ser essa divisão do trabalho? E essa questão, assim, na EJA, ela tem que ser superada, né? Porque nós precisamos ter, né, um olhar de integração, né? Para além
dos conhecimentos também entre as pessoas para que o conhecimento ocorra de forma integrada. Então, eu fiquei pensando quando você falou em relação a essa questão. Então, se vocês puderem comentar esses dois pontos. É uma experiência muito interessante, né? É que eu não sei, mas nós, como arquitetos, como a arquitetura é uma área que é bastante interdisciplinar, a arquitetura, ela fica muito assim entre a técnica e a arte, né? Entre o humano e o técnico. Então, eu acho que é uma área que se dispõe bastante a trabalhar a interdisciplinaridade, né? Mas é claro, o profissional tem que estar disposto igualmente, né? E tem sido, como eu costumo estar em todas as aulas, e isso é uma coisa importante também, porque se a gente pensar num projeto integrador, né, ou num espaço interdisciplinar, não vão estar os 4 professores todos os dias na sala de aula, né? Porque às vezes a gente está até se batendo, mas é importante que alguém tenha o conhecimento de como é que o processo está acontecendo para os estudantes, né? Então, nesse sentido, sou eu que registro a aula, tá? Mas todos os professores têm acesso ao diário, quer dizer, esse diário fica registrado para eles também. E o cômputo de carga horária, a gente tem um acordo, assim, porque, por exemplo, essa carga horária, como eles não vão estar integralmente em sala de aula todos os dias, daí a gente calcula uma média. Então, vai ter semanas que eles vão estar os 5 períodos, vai ter semanas que eles não vão estar presentes, enfim, isso varia. Então, a gente faz mais ou menos por uma média, em termos de coordenadoria, para viabilizar essa questão. Mas, com certeza, se a gente ficar pensando em caixinha, em qual é a minha carga horária, quem é que vai registrar a aula, a gente não integra nada, né? Então, não dá. É aquilo que a professora Márcia falou anteriormente, que se a gente não pensar integralmente, né, não tem como efetivar isso, quer dizer, isso tem que sair lá do princípio mesmo, de como é que foi planejado o curso. Acho que era isso. Mas, só para complementar, os desafios, digamos, burocráticos também existem bem forte, né, professora Cleia? Então, como a Luciana disse, então, tem o professor que vai estar lá, né, com a carga horária integral daquela disciplina, porque vai estar toda semana, vai ser responsável pelo registro. Só que, às vezes, simplesmente a gente conseguir que as outras áreas estejam com aquele período sem outra turma já é um desafio. Então, a coordenação do curso tem que estar sempre, né, bastante ativa na hora de distribuição de que o professor vai trabalhar, a organização de horário. Isso é um trabalho constante de construção da possibilidade, assim, efetiva da prática, do professor estar com a disponibilidade naquele período, e também das disputas em relação, né, quem está, a carga horária, o PROEJA está nos usando demais, e por aí, né? Isso é constante. O desafio está lá, a gente vai aos pouquinhos tentando superar, né, Luciana? Mesmo o horário das reuniões semanais é um desafio, né? Porque no Campus Pelotas nós temos dois períodos de reuniões semanais para todos os cursos. Mas então o PROEJA, ele tem outros 2 períodos, porque ele não pode se colidir com as reuniões das outras coordenadorias. Então, só isso aí já é um desafio, e é um desafio que a gente até agora está vencendo melhor do que alguns anos atrás, né? Mas, realmente, essa questão eu tinha me esquecido, a questão da disponibilidade do professor, a nossa coordenadora, que é a Lilian, ela tem que estar sempre atenta para que eles não tenham outras aulas depois. E, às vezes, acontece. Aí a gente vai se organizando, né, do jeito que dá. O nosso campus é um campus bastante grande, tem mais de 5.000 alunos, então as coordenadorias acabam que ficam um pouco distantes, tem as coordenadorias dos técnicos, tem as coordenadorias da formação geral também separado, então essas aproximações são esse trabalho constante de construção. Eu vou ter que encerrar. O papo está muito bom, maravilhosa essa discussão aqui. Se a gente pudesse ficar uma tarde inteira discutindo a questão do currículo integrado na EJA, toda a temática da EJA nós ficaríamos, né? Porque a EJA é uma paixão mesmo
a colega colocou lá no chat. Então, inicialmente, eu quero iniciar agradecendo, ou concluir, né, agradecendo as pessoas que participaram, os colegas que participaram no chat. Pena que a gente não ficou sabendo de onde são, né? Eu até pedi ali, registrem de onde estão, né, para a gente saber quem está participando aqui. Agradecer às colegas todas que apresentaram os trabalhos. Deixa eu pegar minha lista para não perder os nomes de ninguém. A Iolita, a Márcia, a Luciana e a Daniela, tá? Agradeço. Agradecemos também aos nossos intérpretes de todos os institutos que estão espalhados nessa tarde, trabalhando aqui conosco para que esse evento tenha esse êxito que está tendo. Nós aqui da sala, a Cristiane, o Yuri, a Ana Paula, muito obrigada por estarem presentes conosco. Os nossos operadores, o Ramon e o Isaías, também obrigada por estarem aqui. Agradecemos a todos que estão participando, todos e todas que estão participando desse momento ímpar na Rede Federal, que é um evento de forma online, onde nos desafia, né? Se a EJA é um desafio trabalhar online, remotamente, com a educação de jovens e adultos, é hoje um dos nossos maiores desafios, né? Então, eu agradeço a todos a participação. A gente sempre sai com aquela ideia de que parece que não falou tudo, que esqueceu de alguma coisa, e realmente não falamos, né? O período foi muito curtinho, mas foi maravilhoso estar aqui com vocês e que a gente possa depois compartilhar esses trabalhos em outros momentos também. Eu agradeço a todos, fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.